Parece que o Chimaev já ganhou, tá mirando já na próxima luta. Khamzat Chimaev deu uma entrevista nessa semana em que ele falou, primeiro, parabenizou o Sean Strickland pela vitória, falou que ele já treinou com o Sean Strickland, que o cara é muito dedicado, que tá sempre lá, que treina pra caramba e que mereceu a vitória, foi no méritos dele, mas falou, mas fica tranquilo que eu já tô chegando aí pra tomar isso aí que é meu. Então, já tá mirando como se já tivesse ganho do Paulo Borrachinha aí, o Khamzat Chimaev. E já falou, olha, não interessa quem esteja com esse cinturão, é agora o Strickland, mas se for Strickland, Adesanya, eu tô chegando e esse cinturão vai ser meu. Bom, não é da primeira vez que o Khamzat Chimaev vai tentar falar gracinha para tentar já angariar as suas lutas, obviamente ele tem o Paulo Borrachinha na frente dele e eu acho que ele pode estar... Se ele está subestimando o Borrachinha, ele pode até pagar a língua ali, porque eu acho que o Khamzat Chimaev é um cara mais completo que o Borrachinha no ponto de vista geral. Só que o Chimaev não está acostumado a lutar na categoria dos médios com outros tops dessa categoria. Lembrando que ele teve dificuldade com o próprio Gilbert Durinho na categoria de baixo. Então, vamos ver se ele vai conseguir fincar o que ele está colocando ali. Ele vai já falar de uma luta posterior a que ele já vai fazer, não é muito fora do feitio, que ele já é a base dele, né? Ele é tão zoeiro quanto o Paulo Borrachinha quando ele vai tentar cavar esses desafios ali, mas eu acho que ele tem que tomar cuidado, porque primeiro ele tem uma barreira na frente dele. Pois é, e se ele passar nessa barreira, garante que ele vai pro cinturão? Essa categoria do peso médio é uma das categorias que estão mais emboladas aí, tá? A gente tem o Strickland como campeão, tem um Adesanya que foi defendido pelo chefe, o chefe já falou assim, não, o Adesanya não estava bem, vamos dar uma outra chance pro menino, né? O Dana White só faltou falar um tadinho, passar a mão na cabeça do Adesanya assim. Mas o que acontece é que a mídia bateu em cima e o Dana White falou assim, opa, esquece tudo que eu falei, não tem nada aqui, eu falei que talvez fosse bom, mas eu não disse que vai ter não, né? Eu não, né? Embora tenha dito sim, ele falou isso, e a gente fica com algumas possibilidades ali. A gente também tem o Dricus du Plessis, por exemplo, o Dricus du Plessis que ganhou do Robert Whittaker, que ninguém imaginava que isso fosse acontecer, o du Plessis pode chegar lá pro cinturão, então, assim, não é uma carta marcada que você vai ter o Chimaev vencendo a luta, ele é o próximo pelo cinturão. Talvez o timing ajude ele ali para ele poder fazer isso. Um cara que poderia se dar bem, mas está com os dias contados aí, o Cannonier, tá? Por quê? Porque o Strickland, a time do Strickland falou que gostaria de enfrentar o Cannonier, porque o Cannonier bateu o Strickland, né? Então ele falou assim, gostaria de ter essa revanche, mas se o Strickland não assinar com o Cannonier o contrato antes do UFC 294, eu acho que o Cannonier já era. Eu acho que o Cannonier não está numa jogada muito forte, porque não é um cara que tem tanto nome assim. É um bom lutador, já tá ali no top 5 dessa categoria há algum tempo. Mas quando você olha todos os outros nomes que estão envolvidos ali, fora o du Plessis, cara, se o Borrachinha e o Chimaev vencerem essa luta, os dois já têm muito mais nome do ponto de vista de explosão, de conseguir vender pay-per-view. Isso por si só já vai ser um problema para quem de fato merece. E eu tô deixando isso muito claro aqui que, na minha opinião, mérito esportivo por mérito esportivo, o du Plessis deveria ser o próximo a disputar o cinturão. Não seria o Cannonier, seria o du Plessis. E o du Plessis dá até para você pensar estrategicamente com o UFC, pode falar, olha, o du Plessis não tem história com o Strickland, mas tem história com o Adesanya. Se o du Plessis passa do Strickland, ele se torna campeão, e aí, meu irmão, o Adesanya já tá casado ali, a festa ali para fazer a luta entre os dois, e com certeza vai ser uma luta que tem história entre ambos ali envolvidos. Então, eu não acho que o grande problema, né, que o du Plessis é outro que, fora essa história com o Adesanya, ele não tá tanto na jogada assim. Você não vê o Dana White falando muito dele, ou elevando o nome dele. Tanto é que quando ele não pôde fazer a luta que deveria ter feito nessa última luta, o Dana White já falou, não é ele que vai fazer a próxima luta entre o Adesanya. Então ele meio que já tirou, colocou o Dricus du Plessis como carta fora do baralho. Mas é aquele negócio, ninguém anota o que o Dana White fala. E até agora a gente não tem definição nenhuma. Na minha opinião, o vencedor de Borrachinha e Chimaev, dependendo de como for principalmente essa vitória, já vai ser um forte contender sim, se o Adesanya não conseguir uma revanche imediata. Eu acho que esses dois, ou é uma revanche imediata do Adesanya, ou é um forte nome, um forte candidato de Chimaev e Borrachinha. Depois disso, eu concordo que o Cannonier é o outro cara que merece bastante ali, porque já perdeu, né, ganhou do atual campeão, apesar dele não ter um nome muito forte, mas é um cara que poderia dar uma boa luta ali. Pois é, eu acho que ele merece uma revanche ali, tá com 37, 38 já, na idade mais avançadinha aí o Cannonier. Assim, não dá pra ficar esperando muito tempo também, é aquela fase que se você, ou o cara vai lutar agora, ele vai lutar em 2025, cara, já era, provavelmente o que ele tinha pra entregar já passou. Agora, eu acho que o resultado de Khamzat Chimaev contra Paulo Borrachinha, independente do que for ele tá
tá com mais hype, tá? Eu acho que não depende do resultado, a não ser que seja uma luta tipo, sei lá, Romero contra Adesanya, sabe? Nossa. Que você fala assim, meu Deus, o que aconteceu, né? Kamaru Usman contra Black Beast, né? Aí você fala assim, não, cara, que luta horrível, os caras não se tocaram. Então, se acontecer uma coisa dessa, aí você fala assim, realmente não dá pra colocar esses caras pro cinturão. Mas em qualquer outra situação, o que é muito provável, já que o Borrachinha é um cara muito agressivo, o Chimaev é um cara muito agressivo, e provavelmente um vai morrer ali no meio do caminho, então acho difícil essa luta ir até o final, eu acho que a gente vai ter o cara daí saindo pra lutar pelo cinturão, tá? Como a Helena falou, a única alternativa é a revanche da Adesanya, se complicando, o lance de estar dirigindo bêbado, a vida pessoal do cara dando um nó, então talvez ele fique realmente, não, vou me afastar aí uns 6 meses, depois eu enfrento quem tiver lá, e tem moral com o Dana White pra mesmo assim, se ficar 6 meses sem lutar, voltar a disputar direto do cinturão, quem sabe, contra o Borrachinha, seria uma outra luta contra eles, contra o Chimaev tem história também, se o Dricko du Plessis lutar contra o Strickland também tem história também, o Adesanya basicamente tem, qualquer um que tiver ali como campeão, pro Adesanya tem uma boa venda de pay-per-view com ele, né, então não tem problema com o Strickland, com o du Plessis, com o Borrachinha, com o Chimaev, com o Whittaker não tem não, o Whittaker com o problema ele já resolveu algumas vezes. Então, acho que essa categoria acaba desenrolando e o Chimaev tem razão de se colocar como um desafiante aí pra quem estiver lá, porque se ele realmente passar do Paulo Borrachinha, se ele passar, ele realmente chega lá no topo da categoria e pode disputar o cinturão. Né? Razão Chimaev, né? É o nome. Não, foi mal, desculpa. Mas aí você pode se perguntar, mas Lenner, o próprio campeão falou que quer lutar com o Cannonier, cara, já tá definido. O campeão escolheu, porra. Normalmente, o que você faz? Escuta o campeão e o campeão vai lá, escolhe a luta e eles fazem. Galera, eu até concordaria se fosse qualquer outra pessoa com o cinturão. Mas sendo muito sincero com vocês e todo o respeito pro Strickland, se tem uma pessoa que eu defendi até agora, foi ele conquistar esse cinturão. Mas o Dana White não quer ele como campeão, cara. Não quer, ele já... Cara, ele foi destruído pelo Dana White na entrevista pós-luta lá dentro da luta que ele venceu. Na luta que ele venceu, o próprio dono do UFC ficou arrumando desculpa pro cara que perdeu não ter ganhado. Né? Então tava muito claro que não tava nos planos do Dana White o Strickland se tornar campeão naquela noite. E eu acho que tá nos planos dele tirar o Strickland o mais rápido possível. Então eu não acho que o Strickland tá com essa bola toda pra cantar e falar eu só luto com o Cannonier e ponto final. Eu acho que o Dana White vai ter mais força ali pra falar, sinto muito, não vai ser com ele, você tem esse cara aqui, você quer ou não quer. E é isso que vai acontecer. Então, escolha por escolha, o Cannonier vai ter que dar muita sorte de ter um agente ali, no ouvidinho do Dana White ali, convencendo, porque, na nossa opinião, tem gente muito mais rápida na frente dele. Pois é, pro Strickland conseguir escolher a luta só se for uma morte certa, né? O Dana White fala assim, tu tem certeza que quer lutar com esse cara? Você vai matar ele mesmo? Então tá ótimo, então vai funcionar. Mas e vocês, o que vocês acham? Acho que o Chimaev tá subestimando o Paulo Borrachinha, já pensando na luta do Strickland, ou você acha que isso é do feitio dele mesmo, é o que ele faz, é o jogo de promoção que ele faz dentro do UFC, e ele só tá falando porque tem que se manter na mídia. Quem vai ser o próximo adversário do Sean Strickland? Coloque nos comentários. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e até mais. Até mais.